Olá, internautas, é um prazer estar de novo aqui com vocês no Soberania Nacional, continuando com aquela discussão que nós iniciamos semana passada sobre as consequências do mapeamento genético, sem que tenha havido um debate na área médica, seja ela na área específica de cada especialidade, seja na área da psiquiatria, inclusive, se ele quer ou não saber o resultado do seu mapeamento, enfim, é um debate provocado para que todos nós comecemos a pensar nisso, porque o mundo mudou e hoje, pela genética, podem dizer para nós quase tudo, né? Para isso, eu trouxe hoje aqui comigo o Dr. Elcimar Souza Alves. Souza Lima. E eu sabia que eu ia errar, já pedi desculpa para ele antes. É um psicanalista que eu acompanho há anos, admiro em demasia a sua capacidade. É um prazer tê-la aqui com a gente, Elcimar. Muito obrigado. E também o Dr. Auro Delgíglio, que é professor da Faculdade de Medicina do ABC, na área de oncologia. Uma área, eu diria que talvez a área mais preparada para enfrentar essa questão dos exames genéticos hoje no Brasil, junto talvez com outras doenças degenerativas. Doutor Auro, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Então vamos começar. Doutor Auro, conta para nós. O senhor já está atuando nessa questão de mapeamentos? Sim, nós temos, por exemplo, frequentemente no consultório pacientes que têm uma história familiar de câncer bastante preocupante, né? Por exemplo, uma paciente cuja mãe teve câncer, cuja avó teve câncer de mama. Então, essa paciente que teve câncer quer saber se ela tem ou não a predisposição hereditária e se ela, em atendo, se ela pode ou não passar, por exemplo, para os seus filhos. Então, nesses casos, quando nós já conhecemos quais os genes que são mais frequentemente responsáveis pela predisposição, por codificar essa predisposição, nós podemos solicitar, obviamente com a anuência da paciente, consentimento da paciente, que sejam testados esses genes para saber se essa paciente, então, alberga ou não essa predisposição. É óbvio que se a paciente não tiver o gene, não quer dizer que ela não tenha uma predisposição, simplesmente que nós não testamos o gene correto. O que está acontecendo hoje é que essa tecnologia, outrora muito mais simples de se testar um ou outro gene que se julgava ou se julga ser principal na predisposição, hoje essa tecnologia se revolucionou por conta do projeto Genoma. Em decorrência do que hoje a tecnologia para se sequenciar o genoma completo do indivíduo, ou seja, todos os genes que o paciente tem, se tornou hoje possível de ser feito. Algo que durava anos, hoje pode ser feito em 2 semanas. Algo que custava bilhões de dólares, hoje pode ser feito por um preço que é acessível para algumas pessoas. Então, hoje, a dúvida está em se nós devemos ou não fazer o sequenciamento completo da paciente, ou seja, ver aqueles genes e mais os outros milhares de genes que aquela paciente tem. Eu acho que aí é que surge o problema que você, Rosana, está muito bem trazendo aqui, que é exatamente saber se nós queremos ou não queremos saber o resto da nossa história genética. É muito importante, né? Esse exame já é feito aqui no Brasil? Sim, ele já é feito no Brasil. Obviamente, o aconselhamento genético é obrigatório que seja feito anteriormente à feitura desse teste, para que se possa aquilatar se a pessoa que vai se submeter ao teste tem condições de entender as implicações possíveis dos resultados que podem emergir desse teste, assim como se essa mesma pessoa quer saber resultados que possam nada ter a ver com aquele que foi inicialmente buscado, mas que surjam dentro dessa varredura completa do seu genoma. Eu tenho conversado com muitos médicos e o senhor é o primeiro a falar para mim sobre vamos colocar essa sessão de aconselhamento genético. Como é que ela funciona? O que é isso? Isso vem, inclusive o senhor levou isso para a faculdade, eu trouxe isso da faculdade. Eu trabalho também no Instituto Brasileiro do Controle do Câncer, onde eu coordeno a oncologia clínica, e lá nós estamos montando um serviço neste momento para aconselhamento genético de pacientes com predisposição ou suposta predisposição, e esses pacientes serão entrevistados por uma geneticista, não é um oncologista, sim uma geneticista. Essa geneticista, então, irá avaliar de fato se existe
a probabilidade dessa predisposição e aconselhar a paciente ou o paciente acerca dos possíveis resultados que possam emergir dessa pesquisa genética. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma paciente com uma história familiar muito forte para câncer, que foi feita o sequenciamento de um gene que foi positivo, e essa paciente, ao contrário da nossa expectativa, inclusive da expectativa dela anterior ao teste, não quis testar seus filhos para saber se ela transmitiu ou não esse gene. Por quê? Porque ela tinha, eu imagino, algo que o nosso outro palestrante, o Dr. Silmar, vai saber explicar muito melhor do que eu, o que eu quero crer como um complexo de culpa de poder ter ou não transmitido para o seu filho uma predisposição a câncer. Então, muitas vezes, o paciente detentor do resultado pode ter uma atitude completamente diferente daquela que parecia que ia ser tomada antes do teste. Então, isso tudo precisa ser visto, discutido antes mesmo do teste ser colhido. E eu imagino, talvez, que o paciente deva até nem responder na hora, né? Deva pensar, conversar, porque é muito complicado isso na mente, não é? O paciente receber uma notícia eventualmente assustadora, né? E ter que lidar com aquilo. Claro, aí você está colocando uma questão muito importante, que é como lidar com a questão das intensidades, né? A intensidade vai fazer toda a diferença. Tem pessoas que aceitam com mais facilidade, tem pessoas com muito menos e tem pessoas que teriam uma impossibilidade de aceitar, levando ao adoecimento. Então, veja que nós estamos lidando com um campo transdisciplinar, onde, vamos dizer, aqui nós estamos percebendo uma conexão entre a oncologia e a psiquiatria, a psicanálise, a sociologia, enfim, vários campos têm que se articular dentro de uma grande complexidade. Não é um assunto simples nem linear. Então, é um assunto que a gente tem que ficar bastante atento. E uma coisa que o Dr. Lauro colocou, que me chamou bastante atenção, né, nessa situação do código genético, basicamente também, a gente falando das organizações psíquicas, também existe uma transmissão. Então, digamos assim, de geração a geração, não só quando a gente está falando dos cânceres, mas de predisposições psíquicas que também levam ao adoecimento. Às vezes por doenças, vamos dizer que vão até nas linhas oncológicas, mas também para doenças infecciosas, certas fraquezas, certas degenerescências. Então, sempre a gente tem que ficar com o ouvido muito atento de como funciona essa organização familiar, social, cultural, para colocar tudo isso dentro de uma complexidade, e não dentro de uma linearidade. Acho que isso é fundamental. É muito menos simples do que a gente, né, do que nós leigos possamos imaginar, né, doutora Aura? Porque você já vai com medo de ter uma predisposição genética, fica ansioso com o resultado e aí é inevitável, mas pode vir mais coisa. E eu achei muito interessante, doutora Aura, quando o senhor coloca que o médico pode fraccionar o resultado, e só ter a resposta para determinada doença. O paciente fala que bom, é só isso que eu quero saber. Mas a mente não é assim tão simples, né? Porque será que ele não vai ficar com a pulguinha atrás da orelha? Eu acho que a curiosidade humana, doutora Aura, pode, ali no momento dele decidir, não quero saber, eu quero saber, trazer consequências seríssimas. Na sua visão de médico, como que isso poderia ser regulamentado? Ou pelo Conselho Federal de Medicina, ou numa multidisciplinariedade mesmo, mas como é que nós poderíamos fazer para proteger o cidadão? Porque a minha preocupação é com o cidadão que não sabe tudo que pode vir de um mapeamento. A maioria das pessoas nem sabe do mapeamento, não é? E a maioria das pessoas não tem noção da complexidade da mente, né? Do quanto o psique pode nos enganar. Não é verdade? E na hora dessa opção também, me parece que também é uma coisa muito complexa, porque a pessoa pode querer saber e acreditar que ela tem a estrutura, tem as condições de receber, e não ter.
Esse é o X da questão. E muitas vezes até pode ser o contrário. Então o assunto é difícil nesse difícil. Porque às vezes está tentando resolver uma questão, vamos dizer, dela receber uma má notícia, vamos dizer, que seria um diagnóstico, vamos dizer, positivado, e no fundo, ela vai ter uma complicação, porque ela vai agregar uma comorbidade. Ela tinha só uma doença, vamos dizer, geneticamente marcada e que estava aparecendo naquele momento, e após isso ela vai ter uma comorbidade com uma depressão grave ou uma desorganização psíquica. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Como é que o senhor imagina? Eu acredito que a primeira coisa que tem que ser feita é fazer com que o pedido do teste seja regulamentado e feito sempre que um aconselhador genético, um geneticista, tenha explicado detidamente e detalhadamente para o paciente as implicações do teste, o que o teste envolve, as coisas que podem ser descobertas com esse teste e assim por diante. Como essa tecnologia se tornou muito mais acessível do ponto de vista financeiro, se nós tivéssemos que testar, por exemplo, 5 genes, como fazíamos antigamente, hoje talvez o preço do sequenciamento do genoma já fica competitivo. Então, vai ser a tecnologia que vai realmente prevalecer, porque você testar tudo fica quase tão barato quanto testar uma pequena fração na forma mais antiga. Então, por que não testar tudo? Então, talvez uma das formas seja regulamentar que esse teste só possa ser feito depois de um aconselhamento genético e, obviamente, que esse teste seja passado para o paciente na medida em que o paciente se proponha a receber essa informação. Então, por exemplo, ele fez para saber se ele tem uma predisposição a câncer de mama. Foi feito e se descobriu que ele tem. Se passa esse dado para ele, se ele não quiser saber as demais implicações. Por outro lado, se houverem outras implicações que ele queira saber, então esses testes são passados para o médico e o médico então passa para ele. Então, eu acredito que essa seria uma das formas, quer dizer, selecionar a quantidade de informação que se quer receber. E sempre existe o perigo, e aí é uma coisa difícil de se regulamentar, de existir alguma coisa que se possa prevenir, talvez, e que se esse indivíduo soubesse antes, se ele quisesse saber, soubesse antes, ele poderia talvez fazer alguma coisa em relação a isso. Aí já é uma parte em fluxo, e talvez pudesse se criar um sistema onde uma terceira pessoa poderia ser cientificada se houvesse um número X ou Y de coisas que pudessem ser prevenidas, e então essa terceira pessoa poderia ou não entrar em contato com o médico que pediu o exame e falar. Mas isso é uma hipótese. Eu acho assim, é uma área em fluxo. A tecnologia andou antes do nosso grau de conhecimento do que fazer com a informação. Mas na medicina é isso que vem acontecendo, não é? Em todos os sentidos. Isso acontece. Só que assim, como estávamos comentando aqui no programa antes de começar, a medicina é uma arte baseada em ciência. Então, a despeito de nós não sabermos tudo, nós ainda assim, no contexto da dúvida, temos que atuar em relação aos nossos pacientes. Então, nós temos que fazer o que é melhor para o paciente. Mas aí a gente tem até uma lei no estado de São Paulo que fala que o paciente pode recusar tratamento, pode recusar, né? Então, esse conflito essa área cinza, vamos colocar, é que me assusta. Agora, poucos geneticistas nós temos, não é verdade? Sim. Dizer, precisamos ter mais. Não vai atender a demanda da ANS, que diz e obriga a operadora a que todo pedido de um médico passe por um geneticista. Já começa aí a dar problema, porque são poucos. Sim. Não é? Aí eu pergunto, o geneticista ele é muito mais cientista, não é? Ele não tem esse atendimento ao público até agora. Ele é um médico, ele ou ela, né, são médicos, e que sabem conversar com o paciente e explicar toda essa dinâmica. Algumas vezes são médicos que inclusive já fizeram residências em outras áreas da medicina, que têm um conhecimento geral, às vezes até são especialistas que optaram pela área de genética, mas são indivíduos indubitavelmente preparados para lidar, porque já lidam com coisas bastante difíceis, como por exemplo doenças congênitas em crianças, coisas que são complicadas de se conversar com pacientes. Então eu não tenho dúvida quanto à capacidade dos geneticistas. Fico apenas preocupado com um número pequeno de geneticistas
porque não é uma área que é muito propalada dentro da medicina para que jovens médicos abracem essa subespecialidade. Então, realmente, é algo que nós temos que pensar em como fazer para aumentar o número de geneticistas e, até que isso aconteça, como dotar a médicos que vão pedir esse teste de conhecimentos para poder melhor assessorar seus pacientes. Com certeza. Eu ia perguntar para o Dr. Auro, a Maiana trouxe aqui o exemplo de a família vem, traz uma criança, é pedido um exame para essa criança, vem um mapeamento e justamente por ser genético, descobre-se que provavelmente a mãe ou o pai possam ter uma determinada doença. Dentro da ética médica, já que não está regulamentado, seria o caso de comunicar a esses pais que eles é que têm a doença ou ficar reservado nesta criança? Eu não sei se é uma pergunta que tem uma resposta, Zana. Eu acho que faz parte desse nosso debate. Eu acho que faz parte desse nosso debate, porque, obviamente, se você tem algo a fazer para minorar as consequências dessa doença no momento, perfeito. Eu acho que você é obrigado a informar. Se é algo que não vai mudar a realidade que o paciente, que o pai ou a mãe vão enfrentar e eles manifestam que não querem saber ou que não querem se aprofundar nesse conhecimento, eu acredito que aí fica na descrição do médico que cuida dessa família. É muito complicado. Para mim é muito complicado, porque eu olho a parte jurídica e do ponto de vista jurídico, enquanto não for regulamentado, e a intenção do nosso programa é essa, provocar a regulamentação dessa questão, Auro, o médico que está tentando ajudar poderá ser processado ou porque contou, porque não contou, ou porque deixou de contar, ou porque deixou de alertar. Eu diria que juridicamente teríamos uma defesa para o médico se fosse uma doença incurável hoje. Então o médico poupou o paciente, né? Exato. Mas mesmo assim, esse paciente talvez não teria direito a, nos próximos 10 anos, dar um rumo diferente à vida dele, né? Sim. Então, é difícil, porque eu acho que tem uma outra zona cinzenta aí, que eu também acho que do ponto jurídico aí cabe mais a você pensar, porque se a pessoa tem um código genético, esse código genético, ele já é coletivo por si só, porque nós temos o nosso código, mas esse nosso código não é nosso, ele é coletivo. Ele vem de uma mãe, de um pai, de uma família, ele vem de milhões de anos. E irá, esperamos nós, para milhões de anos. Então nós somos, vamos dizer, uma passagem. O nosso código genético é uma passagem para o nosso momento de vida. O momento que isso é detectado, isso leva a consequências geracionais. E teriam as novas gerações querer ter conhecimento dessa limitação, ou até, vamos dizer, até de facilitações, que o código genético também vai pelos dois lados. Se digamos, vamos até fazer um pouco advogado do diabo pelas facilitações. Então, digamos, se descobram, se tem facilidades intelectuais, facilidades, isso facilitaria empregos, quer dizer, então discrimina também. Não, a coisa é complicada. Muito complexa. É muito complexa. Porque nós até debatemos aqui a questão do amanhã o plano de saúde querer ter um mapeamento antes de te aceitar no plano, o seguro de vida, o emprego, casamento, né? Casamento, não, me dá o seu mapeamento aí que eu quero ver. Isso já é feito, inclusive, tem certas doenças genéticas que incidem mais numa dada população. Okay. Então, o teste genético é feito, esse teste é feito em toda essa população, é mandado para um setor em sigilo, e este setor, quando duas pessoas estão querendo sair juntas ou se conhecer, eles triam primeiro e dizem se pode ou se não pode. Nossa! Então isso já existe e funciona, não é? A gente tem ciência desse tipo de dinâmica. O que eu acredito que mais vai ser importante é entender duas coisas. Primeiro, não necessariamente o teste genético é determinístico. Muitas vezes você tem uma predisposição, a sua probabilidade aumenta em relação à média, mas não quer dizer que você vai ter aquela doença. Então isso é muito importante, quer dizer, não é uma sentença de morte. Então,
nós não temos um teste absoluto para a maior parte das coisas que nós mexemos, até porque muitas delas são poligênicas. São vários genes que podem estar codificando para uma dada característica, ou modificando a expressão dessa característica. Então, não é necessariamente encontrar uma normalidade que vai determinar que o indivíduo vai ter aquela doença. Então, esse é um ponto. O outro ponto é como explicar isso de uma forma que o indivíduo possa entender e não se prejudicar com este conhecimento, se é que ele quer ter este conhecimento. Então, é uma área que a tecnologia avançou antes do que nós saibamos o que fazer com esta informação. Então, nós precisamos agora nos debruçar sobre todas essas possibilidades e regulamentar isso de uma forma adequada, tanto cientificamente, medicamente e juridicamente. Eu vou ousar colocar, doutora, emocionalmente. Eu sou extremamente emocional. Então, quando o senhor me contou que em algum lugar do mundo aí tem esse cruzamento, né, para saber se as pessoas são geneticamente afins, me assusta, porque você corre o risco de tirar a escolha. O livre-arbítrio. O que acontece nessa peculiaridade é que acontece numa sociedade judaica bastante ortodoxa. É a doença de Gaucher? Não, não é Gaucher, se não me engano, é alguma outra doença. Mas o que acontece é que geralmente o casamento é por apresentação. Tá. Então, antes dessas pessoas... Entendi, as famílias... saírem, se Entendi. conhecerem... Mas quem diz que isso não vai desdobrar em outras coisas, né? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode fazer isso... Entendi. Antes deles se conhecerem. Antes deles se então, conhecerem. assim, pensamos em apresentar fulano para ciclano. Entendeu? Entendi. Como ambos são dessa população que Entendi. tem essa doença, então Não, podemos saber isso. Não, interessante. Então, isso pode, e nesta população em particular, isso é possível. Sim, mas digamos, se isso, vamos dizer, generalizar-se, na nossa sociedade, que não é uma sociedade de apresentação, mas isso pode desdobrar também. Concordo. Claramente nisso, Com que certeza. seria um problema também muito problema sério. sério. Que acho que aí é que é a tua preocupação, lógico. no emocional. E na verdade, é muita interação de assuntos, né? Eu já ouvi de médicos oncologistas, doutora Áurea, o lidar com o final da doença, né? O quanto é difícil para vocês, né? O quanto para o lado humano do médico mesmo, né? Até porque criam-se vínculos de amizade, não é? Às vezes o acompanhamento é de anos, não é? Então, como é que o senhor, né, médico, professor, fala para os seus alunos do tratar deste momento? Porque eu já ouvi de alguns médicos falando assim, olha, você pode ficar um ano fazendo químio ou rádio, ou pode pegar um ano e sair viajando pelo mundo, né? É muito difícil essa decisão, não é? É uma decisão difícil. Como, de novo, medicina é uma arte. Nós temos que, em primeiro lugar, entender, como colocou o doutor Alcimar, qual o contexto cultural. E ao contrário do que eu acreditava, começaram a surgir trabalhos na literatura mostrando que os pacientes se beneficiam do conhecimento. E eu não acreditava nisso. Nós refizemos esse trabalho na faculdade e entrevistamos pacientes que já estavam em estadios avançados, e esses pacientes queriam saber a verdade. E realmente confirmamos os dados da literatura. Então, como é que eu consigo entender isso? Porque eu acho que se uma pessoa chegar para mim e falar, olha, você tem 6 meses de vida, isso para mim é o fim do mundo, minha vida acabou agora. Esses 6 meses vão ser uma tortura. E eu acho, refletindo sobre isso, que provavelmente na cabeça do indivíduo que está doente, que vai fazer a quimioterapia, vai fazer a radioterapia, passa com o médico, faz exames e faz tomos e ressonâncias, durante aquele período que antecede esse período terminal, esse indivíduo como que muda um pouco o seu contexto, a sua cabeça, a forma de ver o mundo. E para este indivíduo, talvez, esta informação seja mais útil do que prejudicial, porque ele já está, de certa forma, preparado por uma realidade que eu não passei, porque eu não fiz as tomos, não fiz a quimio, não fiz a rádio, eu não fiz não passei por todo esse sofrimento
que antecede esse momento no qual nós deveríamos falar ou não para ele alguma coisa. E aí eu recentemente tive uma situação de uma paciente minha internada e que realmente nós não vislumbrávamos digamos assim, algo por vir para ela. Realmente era uma situação que ela não teria como voltar para casa, morava sozinha, enfim, não tinha. E eu comecei a sentir ao longo da internação que ela estava extremamente nervosa, porque ela achava que nós não sabíamos o que ela tinha e que, por conseguinte, nós não estávamos fazendo nada por ela, que cada dia que estava passando era um dia que ela estava perdendo. E quando eu percebi que estava assim no pico dessa angústia, eu sentei com ela e expliquei que a situação dela era uma situação que não tinha um horizonte, que infelizmente era assim, assado. E ela ficou bastante triste com essa situação. Mas 2, 3 dias depois, ela melhorou e ela gostou muito de ter sabido disso e começou a fazer coisas que falar com pessoas familiares distantes, amigos, e começou a se preparar para esse momento do desenlace da morte. E no final, eu acho que foi melhor do que se eu não tivesse falado e tivesse deixado ela naquela ignorância saudável, que nós queremos assim chamar, de que as coisas talvez não saibamos o que está acontecendo, ela também não sabe, ninguém sabe, e assim vai e a coisa fica sem um norte. É porque aí me dá a ideia que, vamos dizer, são os dois lados. Para determinadas pessoas, dizer a verdade, eu acho que tem exatamente esse efeito. Ela vai viver muito mais intensamente o presente dela, porque não tem, a meu ver, muita diferença falar se você vai ter 6 meses de vida ou se você vai ter mais 50. A gente não sabe. O importante é a pessoa ter qualidade no momento que ela está vivendo. Quer dizer, eu acho que isso é uma das coisas que o médico tem que ter muita sensibilidade para perceber, para escutar, para pescar como é que isso está se passando. Porque eu acho que aí é que mora a questão. Porque se a pessoa percebe que a intensidade da vida está no momento presente que ela está vivendo e ela consegue carregar isso com toda a intensidade, não importa muito o tempo. E eu acho que é isso que a gente tem que escutar e trabalhar com o paciente, com o analisante. Porque o que nós temos é isso, é o momento. Então não ficar muito preso como assim, vai ser 1 mês, 6 meses ou 5 anos. Porque aí cai como uma sentença de morte, uma angústia terrível vem em cima disso. Se isso for descarregado um pouco e a intensidade for colocada no presente e a pessoa, vamos dizer, abraçar o presente dela, eu acho que ela até pode fazer esse caminho meio de despedidas, enfim, mas ela pode viver até muito intensamente os dias que ela tem. Tem uma frase muito bonita que diz assim, não nos cabe encher a nossa vida de anos. Exato. Isso é Deus, mas nos cabe encher os nossos anos de vida. É isso. É isso. E na verdade, eu acho que são situações assim. Uma coisa é você saber que você terá a possibilidade de desenvolver uma doença. Então isso pode ser também daqui a 10 anos, daqui a 20, 30, né? E outra coisa é você estar doente, né? Lógico. E aí lidar. Uma curiosidade, doutora Aura. Eu que atuo nessa área da saúde. A cada semana vem um medicamento novo para oncologia. Né? Porque estão investindo especificamente nessa doença? Porque é impressionante. E de vez em quando eu vejo medicamento para doenças autoimunes, doenças esclerosantes, acho que não temos ainda, não é? É um foco da pesquisa farmacêutica? Eu acho que tem vários fatores. Primeiro, a indústria obviamente vai se interessar por doenças que são prevalentes, não é? E que acometem uma população produtiva em países desenvolvidos, porque elas vão ter a indústria vai ter uma contrapartida financeira muito maior do que estudar algo que acontece ou que incide numa população desprovida, diminuta e que não tenha recursos. Então, infelizmente, existe um determinismo econômico por trás dessa escolha. A outra coisa muito importante é que a oncologia está, em paralelo a essa revolução genômica que nós estamos assistindo, descobrindo muitas das causas moleculares dos tumores. Então nós estamos conseguindo hoje, por exemplo, identificar em alguns tumores
certas alterações que nós chamamos drivers, né, alterações direcionantes do crescimento tumoral e que, se inibidas, produzem uma resposta muito interessante do ponto de vista clínico. Ou seja, se você conseguir achar num dado tumor uma alteração que seja principal, responsável, que esteja direcionando aquele tumor para o crescimento, né, você consegue interferir, muitas vezes, nessa alteração com um lucro clínico muito grande, de prolongamento de vida, melhora de qualidade de vida, etc. Então, hoje, podendo sequenciar tudo e descobrir todas essas alterações, não fica tão difícil você imaginar moléculas que possam se acoplar nesses alvos, que nós chamamos, e produzir, então, efeitos benéficos para os pacientes com câncer. E estamos tentando converter, quer dizer, os pesquisadores que lidam nessa área estão tentando converter uma doença que era catastrófica numa doença crônica, como é, por exemplo, a pressão alta, como é, por exemplo, o diabetes. E o ideal da história seria, talvez, fazer com que um indivíduo que morreria em 2 meses catastroficamente de uma doença maligna pudesse sobreviver 25 anos tomando 4 remédios, né? Não preciso dizer que esses 4 remédios devem ser bem caros também. Então, é uma situação que está se convertendo num paradigma de uma doença catastrófica para uma doença crônica. E provavelmente isso vai ter várias consequências. A primeira consequência, que eu acho muito interessante, é quem é que vai pagar essa conta? Eu ia perguntar isso agora. Então, assim, qual é a sustentabilidade desse novo paradigma? Então, esse é um problema que eu não tenho resposta. O segundo problema é quem vai cuidar desse doente? Porque o médico, o oncologista, ele também não está num número suficiente para lidar com toda essa demanda. Então, clínicos vão ter que saber cuidar de câncer, assim como oncologistas. Porque, por exemplo, se alguém chega com uma pneumonia no pronto-socorro, ele poderá ser visto por um clínico, não necessariamente por um pneumologista. Então, eu acho que a educação em oncologia vai ter que se estender muito mais, porque médicos que outrora não cuidavam de tumores vão precisar cuidar. Uma outra coisa importante que isso vai trazer é que vai surgir uma grande promiscuidade dentro da medicina. Porque, por exemplo, nós vamos poder usar remédios para tratar uma dada doença, que outra especialidade vai poder usar para tratar uma outra doença que não tem nada a ver com aquela doença. Então vai ter que se criar uma ciência de 10 remédios, e talvez surja como que uma nova infectologia, por assim dizer, onde médicos poderão tratar doenças hoje, uma dentro da oncologia, uma outra dentro de uma doença autoimune, uma outra dentro da reumatologia, mas poderão ser unificados. Então isso poderá acontecer também. Então existem várias mudanças que vão provavelmente se processar dentro da medicina por conta dessas novas descobertas. Agora, quem vai pagar a conta vai ser uma pergunta muito, muito predominante nos próximos anos. Mas isso é muito interessante porque, digamos assim, se a gente for voltar 100 anos atrás, era um médico, vamos dizer, generalista, um médico de família que abarcava todo o tratamento. Depois nós caminhamos para uma época das especialidades. E agora a gente está vendo que, de novo, nós vamos, não é que vai superar as especialidades, mas as especialidades vão ter que se juntar em equipes transdisciplinares, equipes multidisciplinares, tanto dentro de hospitais como em unidades básicas de saúde, unidades avançadas de saúde, para poder cuidar desses sujeitos como um todo. Exato. Então, eu acho isso muito importante, porque isso vai ser uma mudança qualitativa muito importante dentro da medicina. Porque esse paradigma onde a especialidade foi galgando e levando às últimas consequências, estava trazendo consequências muito danosas. Então, eu acho que esse outro movimento, que é óbvio que vai ser diferente do que era 100 anos atrás, esse desdobramento vai se dar de uma outra forma. Eu fico aqui me perguntando, né, essa questão das especialidades também me pega, porque hoje você vê, um médico cuida do coração, o outro cuida do pulmão, o outro cuida do joelho, do dedão do pé, e aí a gente chega nas doenças degenerativas esclerosantes. A pessoa ali depauperada, mas o coração está em ordem. A verruga, o joelho, não é assim? Se vier acontecer isso que o senhor fala, eu acho que pode voltar a ser muito bom pro cidadão. Porque essa divisão anatômica, né, é um paradigma anatômico de quase 500 anos.
É simplificador, né? Então você divide o ser humano em pedaços, em órgãos, sistemas, que são sistemas que foram descritos vassalhos em Pádua há quase 500 anos atrás. Agora, a medicina evoluiu por uma parte muito mais profunda, que é aí dentro da célula. E as células todas têm a mesma carga genética. Então, nós estamos como que juntando as coisas de novo. Só que agora nós vamos juntar sob, vamos chamar assim, títulos de tratamento. Então, vamos ter tratamentos que são para reparar defeitos genéticos. Vão ter tratamentos que são para suplementar deficiências. Tá? Então, vai virar uma nova ciência. Então, mas nós vamos ter que sair de um paradigma simplificador para um paradigma de complexidade integrativo. E isso tudo tem novas metodologias, né? Porque eu acho que esse é o problema, não só das faculdades de medicina, como das outras faculdades. Essa é a questão das transdisciplinaridades que a gente tem que lidar praticamente desde a pré-escola, porque é um novo jeito de pensar. Né? É verdade. E a sociedade está acostumada com esse pensamento simplificador que tem 500 anos. E a gente percebe que esse pensamento está fazendo água, mas não é só na medicina, são em todas as áreas do conhecimento. Então nós vamos ter que passar de uma dimensão de um pensamento simples para um pensamento complexo, e isso tem que acompanhar em todos os níveis escolares. E evidentemente, nesse nível de conversa que a gente está tendo aqui, dentro dessa transdisciplinaridade, vamos dizer, oncologia, psiquiatria. Mas isso é muito mais amplo do que a gente pensa. Eu tenho certeza disso. Há uns 30 anos atrás, uma médica me disse que o século XXI seria o século dos medicamentos mesmo. E é isto, né? É isso mesmo. Mas eu pergunto... E não é. Porque eu acho que, vamos dizer assim, outra vez nós entramos nessa situação. A medicação traz a dimensão química do homem, mas como que, mesmo sendo o século da medicação, como implicar tudo isso na subjetividade, na cultura? Eu ia colocar agora, porque eu adoro a homeopatia, mas claro que eu vou na alopatia, óbvio, né? Então, e aí eu acho que entra no contexto a religião da pessoa, a cultura, é tudo. Quando você falou de pagar conta, eu ia até perguntar para o Ocimar, de novo a gente vai caminhar cada vez mais para uma desigualdade maior, porque vai demorar muito para a população brasileira ter acesso a isso. Por isso, Rosana, que eu acho que eu coloquei unidades básicas de saúde, unidades avançadas. Como que isso vai ter que chegar no serviço público? Pois é, mas ainda, se a gente não enfrenta nem ainda o monopólio dessas empresas farmacêuticas, e não é só na farmácia, nas próteses temos problemas, não é? Nós já temos medicações dessa natureza sendo usadas na rede pública. Por exemplo, alguns já são fornecidos. A leucemia mieloide crônica, que se deve a uma mutação do cromossomo 9q22, que dá o cromossomo Filadélfia, a medicação Glivec, né, imatinib, que é usada para... também já. Então, isso daí foi um grande avanço. Então, há anos que nós estamos fornece essa medicação, e esses pacientes na rede pública estão sendo tratados igualmente como se os trata no exterior. Então, eu acho que assim, no Brasil se faz um belo papel no sentido de tratar os pacientes com câncer. Porque não podemos esquecer, dizendo que hoje nos Estados Unidos, aquilo que nós já temos aqui há anos está para acontecer, que é generalizar a assistência médica para toda a população. Isso está em implementação no país de primeiro mundo, quando nós já temos isso constitucionalmente há anos. Mas eu venho falando aqui que o sistema SUS é o melhor sistema que existe. Então assim, nós temos que olhar para trás com orgulho de que nós temos esse sistema funciona e tem limitações, que são limitações que qualquer lugar do mundo tem. Orçamentárias. Perfeito. Agora, que nós possamos tratar esses pacientes de uma forma adequada, que nós possamos ministrar as medicações corretas e que de fato impactam de uma forma positiva na sua sobrevida, na sua qualidade de vida, esses são os votos que eu faço para o nosso sistema nos próximos anos, porque muitas das coisas que chegam são baseadas em evidências pequenas de benefício. O senhor está falando das medicações off-label, das medicações ainda em experimentais? E algumas medicações novas que são liberadas por pequenos ganhos,
que não teriam uma expressão populacional se trazidos para o nosso sistema e muitas vezes, se ministrados de forma indiscriminada, poderiam quebrar o sistema. Então, eu jamais seria um médico de saúde pública, ou um médico ligado à política, porque eu não saberia fazer isso. Eu só consigo trabalhar para o meu paciente no consultório, eu não consigo ter essa visão macro de lidar com a sociedade em detrimento da pessoa, muitas vezes. Então, eu não consigo, não tenho essa capacidade. Então, eu penso que deve ser muito difícil para um gestor da saúde ter uma pressão para incorporar um remédio onde o ganho que esse remédio traz é muito pequeno e o custo é muito alto, quando ele tem várias outras coisas extremamente efetivas que ele tem que privilegiar, porque podem, por exemplo, salvar muito mais vidas. Então, eu acho isso muito difícil. Para nós é uma coisa muito simples, porque nós estamos diante de um paciente. Então, nós temos que pensar nele, né? E o sistema tem que ser pensado por uma outra pessoa. Então, eu não os invejo, realmente. Acho muito difícil essa posição. Agora, acredito que nosso sistema de saúde faz um bom trabalho, e eu só acho que podemos aprimorar e deveremos aprimorar à medida que nós escolhermos melhor e negociarmos melhor. Por exemplo, na Inglaterra, teve uma medicação que foi aprovada para tratamento de uma doença maligna, depois que a companhia negociou com o governo inglês, dizendo que se o remédio não funcionasse, por exemplo, eles não pagariam aquela conta. Então eu achei isso muito interessante. Quer dizer, aí eles estão apostando no produto. Exato, não, mas aí é uma coisa real, porque, veja, se você tem algo que tem um pequeno benefício e que você vai beneficiar 5% dos pacientes, você não pode fazer isso, porque você vai perder dinheiro se a companhia fizer isso. Ela vai jogar 95% do remédio fora. Vai se beneficiar a maior parte dos pacientes, então o produto é bom, então ele tem que ser incorporado. Então eu acredito que devem existir formas, ou existirão formas que a sociedade vai ter que encontrar para incorporar as melhores drogas, do ponto de vista de efeito, no seu arsenal terapêutico para a população geral. E ter noção mais das questões epidemiológicas dentro de todos os níveis, desde a onco até as moléstias infecciosas, porque para desfocar um pouco, vamos dizer, disso, de estar tratando diretamente um paciente dentro do consultório, para ter essa dimensão mais do coletivo. Então, mas era isso que eu ia perguntar para os dois agora. Eu entendo que no consultório o médico tem a liberdade, que pena que poucos têm a chance de ter acesso a tudo que está acontecendo lá fora, né? Mas em termos, como médicos, eu tenho certeza que gela a vocês essa discrepância, porque você pode hoje prescrever um médico que acabou de sair, que ainda está com experimentos, mas as descrições são boas, e você sabe que a Dona Maria e o seu José não vão ter direito a esse medicamento, né? Então, quando você fala do gestor, eu posso entender essa questão no Canadá, na Suíça, porque lá eles acreditam quando é falado que o orçamento é diminuto, ou que o orçamento não tem mais, né? Ou lá você tem o pacto social, a sociedade dita para onde vai o orçamento verdadeiramente. Agora, nós podemos aqui confiar que o orçamento não vai dar para pagar tudo? É muito difícil, né? E aí eu vejo os juízes hoje vivendo um dilema, porque a Fazenda vem e fala que não tem orçamento, mas a vida da Dona Maria está ali na mão dele para ele determinar esse medicamento ou não. Não é? É muito difícil. E acho mais difícil para um professor conversar sobre isso com seus alunos dentro da faculdade de medicina. Olha, vai chegar um momento que vocês vão ter que, né, ou você vai para a área pública e lá nem raio-x você vai ter, e aí você vai ter que ser bom na... E por que será que não tem raio-x, né? Porque deveria ter, né? Ou tem uma máquina de primeiro mundo que não funciona, não é? Exatamente. Outro problema. Quer dizer, essa dimensão da saúde pública, a atenção primária, deveria ser colocado lentes para que isso... Lá na faculdade de ABC não tem um setor que atende a população mais carente? Sim, nós trabalhamos para a população do SUS. Para a população do SUS, né? Então, não sei dizer, mas a notícia que nos chega de postos de saúde, eu confesso que eu não conheço esse atendimento SUS-faculdade, né? É muito triste, não é? Nós viemos aqui para discutir exames genéticos de primeira geração para uma população que
como você disse, há muito pouco tempo era diminuto quem tinha acesso, hoje já vamos ter, e do outro lado da ponta não vai ter. Né? Na sua experiência, você acha que esse mapeamento genético vai estar à disposição da população quando? Da população sem ser plano de saúde? Já tem? Não. Então, onde eu sei, não tem. É algo que nós temos que pensar, os gestores da saúde vão ter que pensar e vão ter que se perguntar qual será o verdadeiro impacto deste dado na saúde pública. Então, isso é algo, por exemplo, que eu não saberia dizer. Então, por exemplo, quantas vidas nós vamos salvar a partir do momento que Dona Maria souber que ela tem uma predisposição genética a câncer? E este custo, será que não seria melhor, então, comprar um outro remédio que está na fila para entrar no sistema? Então, são perguntas que têm que ser respondidas com base em dados, em modelos matemáticos, em extrapolações, em modelos econômicos, e que isso foge à seara do médico que pratica no seu consultório tentando oferecer o que é de melhor para o seu paciente. Mas eu fiz de propósito, eu trouxe um excelente médico, um oncologista, porque eu sei que você tem humanismo, Auro, você entendeu? Você sofre junto com seus pacientes. A pergunta que eu ia te fazer é, você não teme um excesso de pedido de exames genéticos? Eu acredito que poderá acontecer um número maior de pedidos à medida que isso é regulamentado, porque o preço era um grande um agente detrator de se pedir esses exames. Mas não acredito que vai ser algo indiscriminado, porque, por exemplo, no calor da descoberta de uma doença maligna, a parte genética ela está em segundo lugar, terceiro, sei lá. O paciente ele quer se curar primeiro. Então, muitas vezes, depois a gente refere para o geneticista, ele não vai. Mesmo gente que tem condição. Então, assim, é algo que não é uma prioridade para as pessoas. Então, eu acredito que não vai ser uma sangria desatada. Esse é minha impressão. Você acha? O que você acha, Simar? Vai ter busca, não vai ter busca? Não, eu acredito que vai ter busca, mas o que me chamou a atenção na leitura dele é que no calor, então, que as pessoas recebem o diagnóstico, parece que elas estão mais voltadas para si mesmas e não voltadas para esse coletivo, que seria a família, que seria os desdobramentos de tudo isso. Eu acho que, então, os pedidos talvez virão na sequência, né? Depois que passar a alta intensidade, e isso desdobrará em pedidos. Mas esse mapeamento não é feito antes também? Não. São duas coisas diferentes. O teste genético que nós estamos fazendo... Por exemplo, da Angelina Jolie, que foi a febre do... Exato. Então, esse teste genético é para saber se há ou não uma predisposição. Então, é só uma coisa. O teste do sequenciamento do genoma, etc., e outros que estão se fazendo hoje em dia, é para descoberta de alvos possíveis para terapias para se tratar tumores. Ambos lidam com o estudo do material genético, mas um visando a descobrir uma predisposição, que são os exames que foram aprovados pela ANS, e outros que não necessariamente têm a ver com predisposição, mas têm a ver com possíveis alvos terapêuticos. Então, assim, esse é bárbaro. Esse segundo é bárbaro. Esse segundo é bárbaro e esse segundo... Não foi aprovado pela ANS. Até onde eu sei, não. Então. Até onde eu sei, Auro, é o fim da picada. É o fim, isso é o fim da picada. Infelizmente, ai que ódio, nosso tempo tá ficando diminuto. Eu vou fazer mais uma pergunta para os dois, depois eu vou para as despedidas. Auro, eu vou com essa bandeira agora. A gente já conseguiu aqui uma bandeira na questão de um decreto-lei que foi declarado pela OAB inconstitucional e está indo agora para uma audiência pública. E esta é a segunda bandeira que eu vou pegar. A ANS vai ser obrigada a receber uma conclusão. E aí eu queria saber, além de ouvir os médicos, de ouvir os geneticistas, eventualmente as consequências na área da psiquiatria, é indispensável ouvir a sociedade também. Com certeza. Para que a gente possa minimamente regulamentar e eventualmente até pedir explicações à ANS do porquê que o exame mais importante, que é o alvo do tratamento, não foi aprovado ainda pela ANS.
Devo te dizer que ainda também não está claro na comunidade científica que esse teste do alvo é sine qua non necessário, positivo para se fazer para os pacientes. Mas em algum momento ele é positivo? Não, ele ainda não é. Tá. A não ser para algumas coisas que nós já conhecemos, muito bem determinadas, que são pequenas, são setoriais. O teste assim restrito do genoma, etc., ele ainda é experimental. O que acontece é que a fronteira entre o experimental e aquilo que se deve fazer, ela se torna totalmente tênue à medida que existe um interesse comercial em se fazer o teste. Então a população começa a ser atiçada para se fazer esse teste e perde o seu critério de escolha, inclusive pressionando os médicos a fazer o exame. Então há que se ter muito cuidado, porque ainda não está claro que o sequenciamento do exoma do tumor vai trazer frutos que mudem de forma substancial o que acontece com os pacientes. Isso não está claro. Então, eu entendo um pouco a ANS nesse sentido, ser conservadora, porque o melhor médico, minha avó dizia isso, minha avó era médica, não é nem o primeiro nem o último que pega uma nova descoberta e começa a dar para os seus pacientes. Nem o primeiro nem o último. Então, assim, onde que nós queremos estar? Não precisamos ser os primeiros, também não podemos ser os últimos. Então, isso em algum momento, se isso se provar frutífero para os pacientes, isso terá que ser aprovado. Mas até então, eu não me oponho a um caráter mais conservador. Tá, mas então, por que só para 29 doenças? Por que esse fracionamento da ANS, sendo que mais de 2.000 podem ser diagnosticadas? Provavelmente porque são doenças que nós podemos fazer alguma coisa com o resultado. Por exemplo, no caso da artista americana, Angelina Jolie, ela fez a mastectomia bilateral depois que ela descobriu que ia ter a predisposição a câncer de mama. Então, isso pode ser feito, pode ser ajudado, pode ser diminuído um risco, alguém se beneficia disso. Tem algumas doenças, por exemplo, se descobrisse hoje o gene que codifica, se é que isso existe, o câncer de pâncreas, talvez a gente não pudesse fazer nada com isso, porque é um câncer que é predominantemente incurável. Então, eu acho que assim, há que se escolher bem aquilo que vai se testar e há que se ter evidência suficiente para corroborar o uso do teste. E eu acredito, sim, que uma agência reguladora tendendo ao conservadorismo, desde que seja embasado em evidência, não é a pior forma de se atuar, não. Eu acho que um grau de conservadorismo é importante. Doutora Lucimar, quer falar alguma coisa? Sobre esse nosso fechamento, sobre essa falta de discussão? Talvez gostaria só de dar ênfase, vamos dizer, nas questões psicossomáticas, né? Como os cânceres também caem dentro dessa dimensão, e acredito que então que essas fronteiras, a gente percebe que na realidade elas não são bem fronteiras, eu pensaria numa forma poética até, fronteiras não são fronteiras, são membranas de passagem, né? Então nós temos que lidar com as psicossomáticas nessa dimensão de fluxo entre as especialidades e também numa discussão no social, eu acho que no coletivo, porque é por aí que vai se chegar a mínimos de acordos para como isso poderia funcionar. Porque para nós, leigos, só 29 doenças, sendo que podem ser até 2.000, nos soa discriminatório. Então, o judiciário, tenho certeza, vai passar, como já vem dando, a determinação para fazer exame para outras doenças que não essas 29. Né? Eu acredito que se existe, por exemplo, um médico que precisa pedir um exame para um paciente e ele está bem fundamentado, eu acredito que o judiciário tem que se posicionar e dar para o bem do paciente, com certeza. O que eu entendo também é que a ANS, enquanto agência reguladora, que visa a maior parte da população, ela tem que regular aquilo que tem que ser usado pela maior parte da população, tem que estar disponível para a maior parte da população. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande. Nos Estados Unidos, recentemente, um teste genético que era indiscriminadamente feito na saliva das pessoas foi negado, depois de já ter sido feito por 2 anos, porque as pessoas estavam recebendo resultados que não sabiam lidar com eles. Então, passou a ser proibido pelo FDA a decodificação do resultado. Então, quer dizer, o pessoal faz e não sabe o que deu.
né? Porque eles não podem decodificar como faziam antes, porque os pacientes não conseguem entender e podem se assustar com os resultados. Custava $100 e não tinha nenhum médico por trás do pedido do exame, para explicar para o paciente. Então, ele fazia porque fazia? Fazia porque fazia. Então, se não tiver uma agência reguladora que coíba os excessos trazidos pelos interesses financeiros de quem faz os testes, nós estamos em maus lençóis. Então, precisa ter regulação. Precisa ter regulação. Precisa ser uma regulação adequada, embasada em evidência e que proteja a população. Eu tenho uma briga com a ANS, respeito demais a ANS. Eu só acho que a ANS é tardia, né? Então, dizer que aprovou o PET scan ano passado, fisioterapia há 2 anos atrás, como se fosse novo, né? Mas, enfim, eu acho que eu vejo na ANS uma boa vontade em tentar solucionar. Só que ainda é uma agência muito pequena que não tem estrutura para cuidar de tudo, tanto que deixou de cobrar das operadoras mais de 5 milhões de reais de multas, porque não tem estrutura, prescreveram. Né? Então, assim, eu respeito a ANS, só acho que podia avançar um pouco mais. E, neste momento, eu acho que ela atropelou, não tendo a conversa, no mínimo, com a comunidade científica. Os médicos, os geneticistas, oncologistas, enfim, quem está atuando nessa área. E eu convocaria também a área da psiquiatria, da psicologia, para se fazer uma coisa só. Eu quero agradecer muito ao Dr. Auro, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Vou trazer de novo, porque nós vamos Muito falar obrigado. sobre outras coisas. Mas aí, se o senhor permitir, eu vou com a tribuna itinerante lá na faculdade. Vai ser um prazer. Até para mostrar, porque eu acho importante mostrar, né? Esse serviço prestado à população também. Nos encontramos lá, então. Vai ser um prazer. Alcimar, muito obrigado por estar aqui, ter vindo. É um prazer, realmente. Obrigado a e você também pelo vamos convite. voltar, né? Porque eu quero falar sobre esse seu livro, Acontecimento e Linguagem, da psicanálise. Eu sou fã da psicanálise. Voltaremos juntos. Com certeza. Estamos aí. Pois é, essa nossa luta continua, a bandeira continua. Eu quero também ouvir vocês, internautas. A gente já está falando pelo Twitter, ficando cada vez mais modernos, mas vamos começar a pensar, vamos começar a levar essa discussão para dentro de casa. Né? Porque, eventualmente, um familiar pode estar inconsciente no hospital, o médico querer saber se pode fazer o mapeamento genético, acho que não estou falando nenhuma besteira, e vocês não conversaram, aí um vai olhar para a cara do outro, e aí, né? Muita coisa para a gente discutir. Claro, pode dançar, ir para balada, brincar, Facebook, enfim, mas nós temos algumas questões muito sérias para discutir nesse nosso país. Até semana que vem.